Mulheres que decidem, ainda continua dando assunto, hein? Então, no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre o conto de fadas, tá? Que é o que precede o capítulo do Mulheres que Decidem, que fala sobre a sábia e a tola. Ah, são dois tipos de mulheres que Salomão fala. Salomão, foi o homem mais sábio que existiu. E ele teve 1000 mulheres. Então, gente, de mulher ele entende. Se ele pega para falar sobre a sábia e a tola, então vamos ver o que ele fala sobre isso. Então, ele diz o seguinte, que a mulher sábia edifica a sua casa. Edifica, não vamos espiritualizar esse termo, vamos falar de edificar mesmo, de construir. Então, é assim, casamento não é fácil, são duas pessoas muito diferentes e que vão morar juntos, foram criadas de forma diferente, os seus lares, os seus hábitos eram diferentes e, no entanto, eles têm que se unir para fazer um terceiro lar. O lar dele, o lar dela vão se fundir para fazer um terceiro. Então, não é fácil. E muitas vezes nós terceirizamos a responsabilidade para os nossos conselheiros, para pastor, para psicólogo, tá? E a responsabilidade é sua. Então, vamos ver o que Salomão fala. Salomão fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, edificar é construir. Você está construindo o seu lar? Construir é assim, tijolo por tijolo. É devagar, uma construção sólida, ela é feita lentamente. Eu lembro que minha mãe conta que o meu avô dizia que duro com duro não dá bom muro. Então o que acontece? Tem que ter um tijolo e tem que ter um cimento molinho no meio antes que venha o outro. Então isso é uma construção. Você pode fazer uma construção de flash. Aquele negócio que pega e faz estruturas, aqui nos Estados Unidos as casas são assim, põe placa de madeira e tá ótimo. Por isso que você vê os bombeiros andando constantemente pelas ruas, todo quarteirão tem um hidrante e qualquer vendaval a casa cai. Então, quando as casas são construídas lentamente, com tijolo, de alvenaria, com massa, você vai ver que as casas são mais sólidas, elas suportam as tempestades e suportam o vento. E como tem tempestade dentro de um casamento, né? Então, a mulher sábia, ela tem que saber a hora de falar. Então, quando Deus criou o homem, instituiu o casamento, então ele deu uma responsabilidade para o homem, umas características e outras para a mulher. Então você tem que saber o seguinte, experiência própria. Duas pessoas não podem discutir ao mesmo tempo. Não podem falar e gritar, expor as suas ideias ao mesmo tempo, senão os dois perdem a razão e no final das contas vocês vão estar brigando e nem sabe qual foi o motivo original. Então, se a situação é delicada, deixe seu marido falar, escuta tudo que ele vai falar. Provavelmente, no meio de tudo que ele diga, você vai encontrar um ponto que você pode repensar as suas atitudes. E se você tem alguma coisa para falar, é muito difícil, eu sei, mas engole e espera o momento que ele estiver calmo e fala, olha aqui, cara, não é assim, eu penso assim, 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 assado. Quando os ânimos estão calmos, estão tranquilos, você pensa. Nenhuma decisão deve ser tomada numa hora de emoção. E emoção, quando a gente fala emoção, você pensa só na coisa boa, mas às vezes a emoção é no meio de uma raiva. Então, a mulher sábia, ela vai edificar, ela vai conhecer o seu marido e saber como lidar. Olha, vou falar uma coisa, não tem regra. Como dizia uma amiga minha, marido é igual micro-ondas, todo mundo conhece o seu. E eles funcionam diferentes, então descubra como funciona o seu marido, qual é o melhor momento para falar com ele, quais as palavras que você usava para falar com ele. Então, muitas vezes, se você grita, a autoridade masculina vai fazer ele gritar mais alto. E o que vale mais a pena? Ter razão ou ser feliz? Dá um jeito de conversar com ele lentamente, pacientemente, mostre para ele que ele é o chefe do seu lar, mas que você como companheira e ajudadora, que tem uma visão periférica, consegue ver um outro ângulo e assim você vai construindo o seu lar para que ele não desabe na primeira tempestade que vier. Amém?